No item 5, sobre a discussão em termos dessa medida cautelar, né? É claro que um exame mais aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito da ação, poderá detectar alguns excessos da lei em questão, em face dos limites constitucionais que se lhe impõem, mas por ora não são eles vislumbrados neste âmbito de cognação sumária, superficial, para efeito de concessão de medida cautelar. Ausente o requisito da plausibilidade jurídica, nem é preciso verificar-se se o periculum in mora está preenchido. Ademais, se tivesse de ser examinado, é bem provável que houvesse de militar no sentido de trabalhar, de defender, né? No sentido da preservação temporária da eficácia das normas em foco. Medida cautelar indeferida, plenário, votação unânime, Supremo Tribunal Federal, era uma ação de constitucionalidade, né? E o relator foi o ministro Sidney Chances, que provavelmente já deve ter se aposentado. No artigo 56, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Jurisprudência vinculada. Item 1. A multa. 2. Apreensão do produto. 3. Inutilização do produto. São sanções administrativas. 4. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente. 5. Proibição de fabricação do produto. 6. Suspensão de fornecimento de produtos ou serviços. 7. Suspensão temporária de atividade. 8. Revogação de concessão ou permissão de uso. 9. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. 10. Interdição total ou parcial de estabelecimento, de obra ou de atividade. 11. Intervenção administrativa. 12. Imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento
administrativo nos termos da lei, revertendo para o fundo de que trata a Lei 7.347 de 1985, sendo a infração ou dano de âmbito nacional ou para os fundos estaduais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, o FIR, ou índice equivalente que venha substituí-lo. Parágrafo acrescentado pela Lei 8.703 de 1993. Item 7. Competência. As sanções administrativas podem ser impostas pela União, Estados e municípios em caráter concorrente e nas respectivas áreas de atuação administrativas. Em outras palavras, a imposição de multa, a apreensão de produtos e imposição de contrapropaganda, a atuação do órgão de defesa do consumidor será autônoma e eficaz. Para as demais sanções, a eficácia somente será válida se o órgão normativo ou regulador ratificar a penalidade. Artigo 18, parágrafos 2º e 3º do Decreto número 2181, de 20 de março de 87. Parágrafo 3º. As penalidades previstas nos incisos 3º a 9º deste artigo sujeitam-se à posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador das atividades nos limites de sua competência. Espécie de sanções. O Código prevê 3 espécies de sanções, a saber, sanções pecuniárias, trata-se da multa imposta por infração às normas de proteção ao consumidor, artigo 56, inciso 1º do CDC. A graduação da multa está vinculada à sua gravidade, devendo a autoridade administrativa levar em consideração a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a reparação do dano causado ao consumidor, cujo valor será revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Artigo 57 do CDC. Item B. Sanções objetivas. Prevenção de risco ao consumidor. As sanções objetivas consistem na apreensão, inutilização, cassação de registro, proibição de fabricação ou suspensão de fornecimento de produtos ou serviços, conforme preconiza o artigo 56, incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do CDC.
cujo objetivo é a retirada do mercado dos produtos e serviços, preservando o consumidor de riscos de qualidade dos produtos e serviços. C. Sanções subjetivas. Prevenção e repressão à conduta do fornecedor. As sanções subjetivas consistem na suspensão temporária da atividade, revogação da concessão ou permissão de uso, cassação da licença ou da atividade e a interdição parcial ou total do estabelecimento, da obra ou atividade empresarial, conforme estabelece o artigo 56, incisos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 do CDC. Item 9. Natureza jurídica. Ato administrativo punitivo com o objetivo de reprimir a conduta de quem infringe as normas do Código do Consumidor, aplicando-se aos particulares e à administração pública. Compete ao BPDC, em nível federal, ao PROCON, em nível estadual, e aos PROCONs municipais, assim como a qualquer órgão da administração pública, no cumprimento do seu poder de polícia. Daí nós temos a medida cautelar, em que a administração pública poderá aplicar as sanções administrativas antes ou durante o procedimento administrativo, em caráter liminar, desde que cumpram os pressupostos do periculum in mora e do fumus boni iuris, que é fumaça do bom direito. Daí segue a jurisprudência com embargos à execução fiscal, Código de Defesa do Consumidor, violação, aplicação de multa pelo município, ausência de prova do efetivo cumprimento da lei, subsistência da execução e inteligência dos artigos 18, 56 e 57 do CDC.